destacar o que você trouxe aqui, que esse foi um voto vencido. Portanto, a Justiça, em última análise, considerou o argumento improcedente. Sobre o artigo publicado na Folha de São Paulo pelos advogados do Lula, a gente tem que partir de algumas premissas, né, evidentes. Objetivamente, do ponto de vista judicial, qual que é o principal compromisso dos autores desse artigo, os atuais advogados do Lula? Eu digo atuais porque o antigo virou ministro do STF, mesmo tendo sido reprovado 2 vezes no concurso para juiz. O compromisso fundamental dos advogados do Lula não é com a justiça e muito menos com a verdade. O seu compromisso é com o seu cliente corrupto e eles são regiamente pagos para isso, o que é muito legítimo, mas que constitui prova cabal de que eles sim não são imparciais, que é o que o Zé falou, né? Sei que o senhor é pago para defender. Então, assim, para usar outra expressão latina, mais um feitiço aí do Harry Potter, como diria o Fefito, tudo que for escrito pelos advogados do Lula tem que ser interpretado com grano Salles, né? Aquela famosa pitada de sal, ou seja, com uma certa ressalva, com uma certa reserva. Porque eles não são apenas garantistas, né? Que é aquela corrente doutrinária do direito que enxerga a punição penal com maus olhos e que deve ser aplicada só excepcionalmente. Eles são interescistas, eles têm interesse direto em encontrar brechas processuais para livrar os seus clientes da punição. E isso vai na contramão do interesse público pela verdade e pela justiça. O ensejo para a publicação desse artigo de ficção jurídica era o tal julgamento do habeas corpus para a soltura do Lula, que estava pautado para amanhã, mas que ficou no final da fila dos julgamentos do STF. A estratégia da redação desse habeas corpus, Edgar, pela defesa do Lula, ela foi primorosamente definida pelo nosso chefe de jornalismo, Felipe Moura Brasil. Ele disse o seguinte: se colar, colou. Por quê? Porque eles mencionam na peça do habeas corpus as conversas não confirmadas, não periciadas e obtidas ilegalmente, publicadas aí pela mídia militante da qual a gente já tratou aqui. Só que assim, sendo o STF o guardião da Constituição, vale o artigo 5º, inciso 56 da Carta Magna, abre aspas, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E eu queria destacar aqui, voltando para o artigo, 2 inverdades publicadas aí no artigo da Folha. Primeiro, abre aspas, a mera dúvida sobre a isenção do magistrado é suficiente para que seja reconhecida sua suspeição, fecha aspas. Isso não procede. A dúvida em qualquer ciência, isso vale para a ciência jurídica também, ela é hiperbólica, você questiona tudo a todo tempo, mas os critérios para suspeição do juiz, eles são objetivos e estão expressamente descritos no Código de Processo Penal. A segunda coisa que o Zanin fala é o seguinte, para a eleição de Bolsonaro, abre aspas, foi decisivo o impedimento de Lula com base na condenação imposta pelo ex-juiz. Também não procede. A lei da ficha limpa, aliás, lei de iniciativa popular que recolheu mais de 1.600.000 assinaturas do povo brasileiro, ela torna inelegível o candidato condenado por crime de corrupção por órgão colegiado. Portanto, a decisão que afastou o Lula foi a decisão do TRF4, na segunda instância. Aliás, condenação que foi corroborada pela STJ, Tribunal Recursal, e várias vezes, em várias peças legais pelo STF, Tribunal Constitucional. De tudo que eu li no artigo, eu consigo identificar uma verdade, essa sim, que a gente precisa reconhecer, que é o título, que é o seguinte, só a justiça com a certeza da imparcialidade. Só que, como foi muito bem destacado pelo senador paranaense Oriovisto Guimarães, naquela sabatina lá do Senado, a imparcialidade como valor objetivo não se confunde com a neutralidade como valor subjetivo, ou seja, de foro íntimo. É possível ser imparcial sem ser neutro. E aqui eu vou dar um exemplo claro para você. É possível um juiz julgar a Suzane von Richthofen sendo imparcial, ou seja, seguindo os rigores da lei, mesmo desprezando ela no plano pessoal. Isso não torna ele suspeito, isso só faz dele um ser humano, porque no âmbito privado, todos nós temos direito à opinião. São as relações e os atos públicos que denotam ou não a imparcialidade de um juiz, e a conduta do Moro no processo é irretocável. Agora, a defesa alega também, está nessa carta, imagino que você tenha lido com atenção, eu queria que você destacasse o comentário para o fato de que o escritório da defesa de Lula, o escritório do qual pertence o Zanin, ele foi alvo de monitoramento e interceptação telefônica autorizada de maneira ilegal, segundo consta na carta, pelo juiz Sérgio Moro. Isso
a teu ver, também uma ficção da justiça? Olha, ele, inclusive, isso... Ou foi um erro que ele assumiu? Não. Isso daí foi pauta, inclusive, de uma ação por parte do escritório e que até o momento não foi considerada procedente. O que você acha? Então a justiça não corroborou. O que você acha, Caio? Sem a análise da justiça e a verificação da validade das provas, não tem. Pode ser uma ilação, pode ser uma suspeita infundada e por aí vai. Mas é fácil de comprovar, né? Porque já que uma escuta, ela é registrada, ela tem tecnicamente os indícios todos, as provas todas registradas, melhor dizendo. Esse seria um vício se comprovado, seria um vício, mas assim, isso tudo está na mão da justiça. Dificilmente órgãos colegiados que são muito simpáticos ao Lula e ao lulopetismo, especialmente considerando que 8 dos 11 ministros foram nomeados por Lula ou Dilma, eles deixariam passar uma brecha para livrar o Lula da cadeia. Sim, mas esse problema é que, assim, simpáticos ou não, né, não é o que a gente esperaria da justiça, né? Isso sem dúvida. Essa é uma questão, né? A justiça não deve se pautar por simpatia, ou enfim, ou esse ou aquele, ela deve se manter imparcial, pelo menos no desejo desse mero cidadão que vos fala aqui.